Meu nome é Fernando Giacminucci, sou finalista do curso de Bacharelado em Dança UEA-ISAT. Estou aqui para apresentar relatos do laboratório que a gente desenvolveu, do trabalho de conclusão de curso, com o tema Importância da Fundamentação Teórica no Desempenho Prático das Street-Dance. Para a gente falar do laboratório, foram convidadas duas pessoas, que foi a Rose e o Ramires, duas pessoas que vêm de estilos diferentes. A Rose vem do balé clássico contemporâneo e o Ramires ele vem da música eletrônica. Então seria a primeira vivência deles com o estilo lock. Para me apresentar aqui para vocês, dividi ele em 7 partes. A primeira parte é o que eles esperavam da aula. A segunda parte seria o primeiro contato dele com as aulas. A terceira parte seria o que a gente assistiu sobre documentário, palestra. Quarta parte vai ser sobre o processo criativo desde da coreografia. Quinta parte seria sobre uma palestra com o JP e o Vitor Locke. Sexta parte seria o olhar deles para o evento que a gente realizou, Street Battle e as batalhas. E a sétima parte seria a apresentação deles em si, ali no dia do evento. Queria pontuar duas coisas que foram importantes, né, e que me motivou a realizar essa pesquisa, que o primeiro é o artigo 5 e o segundo é o projeto Ciclo Urbano. E antes de eu falar do artigo 5, falar um pouquinho de como eu conheci a dança urbana, né, que foi ali em 2007. Comecei pelo estilo breaking e logo depois do estilo break conheci alguns colegas que praticavam o lock, né, e naquela época era meio escassa a informação, né, então com o pouco que eles tinham, eles passavam a informação pra galera, né? E logo depois também já fui trabalhando, né? O pop lock. E então ali para 2015 para 2016 foi quando eu comecei a praticar um pouco do house. Do house já fui pro hip hop. Então eu sempre fui nessa questão de valorizar a teoria e prática. Queria conhecer o que eu tava fazendo. Foi quando um colega meu me motivou e me deu a ideia de criar um grupo. Foi quando eu criei a Companhia Artigo 5. E na Companhia Artigo 5 eu fui vendo a necessidade de a gente fomentar realmente a questão da teoria e prática. E dentro do Artigo 5 a gente foi tendo nossos resultados, tanto como companhia como nossos próprios alunos. Eu vou estar trazendo que a Letícia Rodrigues, que ela vai estar falando sobre a experiência dela dentro do Artigo 5. Meu nome é Letícia Rodrigues, faço parte da Artigo 5 CIA de Dança desde 2018. Fui do Formação de Dança do Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro. Hoje eu sou finalista do curso de Bacharelado em Dança. Eu conheci as danças urbanas, na verdade, eu vi pela primeira vez no liceu, que é onde a gente participava através de espetáculos e é onde eu conseguia me aproximar assistindo eles, na verdade, não praticando. E eu achava a movimentação, a energia muito atraentes. Eu comecei no balé clássico, então eu não tinha muito contato com esse tipo de dança. Até que eu entrei na Universidade do Estado do Amazonas e lá eu conheci o Fernando Giacminucci. E a gente foi trocando ideias e nessa época eu dançava o K-pop. Então, pra mim, o K-pop era o que se mais aproximava dessa dança que eles faziam. Eu não conhecia, não tinha noção do que eu fazia. Basicamente, eu só fazia reproduzir. Quando eu conheci o Fernando em 2017, ele falou pra mim que o que eu dançava era na verdade, as street dance. Foi então que ele me fez o convite para mim, né, de participar da companhia dele. Foi quando eu entrei na Companhia Artigo 5. Eu achava que eu tinha, de uma certa forma, um potencial, que eu chegaria, não precisaria, reiniciar. Fiquei chocada, né, que antes, para mim, street dance era um estilo. Mas aí eu percebi que estava tudo errado. A street dance, ela tem 5 vertentes, né, que é o locking, o popping, o break, o hip hop e o house. Quando a gente iniciou o nosso trabalho, a gente iniciou com a primeira vertente, que é o locking, né? A principal característica da dança é as trancadas. Exemplo, né, você tranca um movimento, tá toda hora trancando, força. No início, quando eu estava iniciando esse processo, eu não conseguia me ver dançando aquilo. Pra mim, eu tinha que dançar algo popular. Não conseguia me ver dançando algo antigo, né? Um estilo antigo. Então, o Fernando, ele juntou, junto com o irmão dele, essa ideia de fomentar esse pop, esse lock. O que eu gosto de trazer na minha dança hoje em dia são as características das roupas. Porque, de uma certa forma, a roupa que eu utilizo, ela vai deixar o meu movimento já trabalhado
mais rico. Então, pra mim, usar a roupa do Loki é como se eu estivesse naquela época. Então, acessório, o chapéu, o lenço, né? A roupa listrada, eu gosto de trazer essa característica, essa nova rotina, né? De estudar a teoria, de saber por que é aquela base desse jeito. Tudo isso foi sendo agregado para os outros estilos. Esse momento foi decisivo para mim, porque chegou o momento agora de mostrar isso para as pessoas. E a gente também é preparado para isso. Né, desenvolver a teoria em prática e vai. Não, a gente é preparado também para adentrar em uma batalha. Então, tudo isso também o artigo 5 ele desenvolve. E foi quando eu comecei a entrar nas batalhas e eu fui começando a ser vista. E foi na Batalha da Praça, foi uma das realizações que eu tive. Então, eu consegui chegar na semifinal, né, com mais 3 praticantes de Loki. Né? Então, o Vitor Loki do Brasil, né? O Ganza Loki da Argentina e o Pid da Filipinas, né? E para mim foi muito gratificante poder ter conseguido chegar ali e saber o potencial, né? O fortalecimento dessa teoria prática, né? Então eu tive um preparo para chegar ali. Então esse preparo fez com que eu chegasse mais rápido ao meu objetivo. E pra gente que trabalha com a street dance, a gente precisa estar preparado para defender, porque a gente precisa fortalecer não só o corpo, mas também a mente, para chegar e poder defender realmente a nossa cultura, defender o estilo que a gente trabalha. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, podendo falar um pouco da minha vivência, um pouco da companhia, que esse projeto venha cada vez mais ser desenvolvido por outras pessoas e outros pesquisadores venham também a dar continuidade a essa street dance, a essa cultura. O segundo ponto que me motivou a pesquisa foi o projeto Ciclo Urbano, né? Que foi um projeto que a gente fez dentro da faculdade, que a gente realizou com 2 edições, que é o projeto Ciclo Urbano, Teoria e Prática das Danças Urbanas, aliado aos conceitos de Cláudio Viana, onde a gente teve uma aluna também que se destacou, que hoje ela faz parte do artigo 5, que é a Gabriele Barros. Eu me chamo Gabriele, tenho 20 anos e atualmente eu sou bailarina da companhia de dança Artigo 5. E eu já tinha tido contato com outras formas de arte, inclusive com a dança, só que eu nunca me interessei por me aprofundar. Aliás, eu achava que nem dava para se aprofundar. E aí eu comecei a correr atrás de aulas. E aí nisso eu entrei em escolas de arte e tudo mais. E aí eu tive uma aula com o Felipe Jacqueminuti, uma aula de pop, um workshop que ele deu. E ele simplesmente começou a falar nome de bases, E eu nunca passou pela minha cabeça que a gente ia ter bases de pop, em que pop era uma vertente de danças urbanas e que danças urbanas, na verdade, não era uma coisa só, era um mundo dentro de um termo. E aí os meus colegas que já conheciam o trabalho dele depois começaram a me falar que o irmão dele tinha um projeto dentro da UEA. Eu esperei uma certa época que eu pudesse entrar e os meus amigos me falaram que era gratuito. Ele simplesmente estava distribuindo conhecimento ali. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade que eu não esperava. E aí ele, não, hoje nessa aula aqui a gente vai aprender sobre isso. E aí ele começava um preparo em cima daquele movimento. E aí eu fiquei, agora eu acho que é sobre isso. E com o tempo foi se desenvolvendo esse conhecimento e eu comecei a perceber que a minha cabeça, né, primeiro de tudo antes do corpo, ela já não estava mais com a mesma percepção de antes. Ela, não, sim, você pode pesquisar, e sim, você deve pesquisar as danças urbanas. E aí depois eu fui vendo no meu próprio corpo, tipo, ele falava, hoje nós vamos treinar uma base tal, hoje vamos treinar house. E aí ele colocava garrafinhas no chão pra gente fazer, eu me sentia uma atleta. E isso foi uma coisa que mudou muito, tipo, poxa, tem um treino específico para isso, então eu vou martelar em cima desse treino porque eu quero aprender esse estilo, eu quero aprender essa movimentação até que ela fique boa. O trabalho deles foi questão de consciência corporal, como você pode cuidar do seu corpo para evitar isso. Eu já não sentia mais dor no músculo, eu chegava em casa, olha, dá para treinar mais um pouco. Então eu conseguia fazer sem sentir dor, sem sentir, sabe, eu já via o resultado. Né? Não que hoje em dia seja uma super bailarina e tudo mais, mas é que isso projetou um caminho
para eu andar nele e chegar em algum lugar. Tanto que quando abriu a audição pro artigo 5, tipo, ao mesmo tempo que eu tinha um nervoso, eu acho que eu já tinha uma base do que esperar deles. Tipo, na audição, eu acho que eles vão ser muito técnicos. Eu vi que eles são pessoas que gostam, que valorizam a arte deles, né? Então, se você preza por um bom trabalho, você tem que trabalhar por ele. E isso era muito passado pra gente, tipo, você quer fazer um hobby, mas você quer que esse hobby te machuque? E aí, quando eu cheguei na audição e eu passei, eu fiquei super feliz, que no fundo bate uma ciência de que aquilo foi um resultado que lá atrás eu tava martelando. A gente leva isso com a gente, você leva o que você é, mas o que você é o que foi construído. Foi uma aula que eu consegui amadurecer o meu eu, como pessoa, como bailarina. Hoje em dia alguém me pergunta o que é isso de street dance, de danças urbanas? E hoje em dia eu consigo chegar e ter um diálogo e falar, isso aqui é um termo, que dentro desse termo você vai encontrar um mundo englobado dentro dele, você vai encontrar várias vertentes dessa linguagem aqui de dança, que é um meio urbano. Então você vai levar um locking, você vai levar um pop, um house, um break. E aí, quando alguém entra em debate, uma conversa, uma rodinha de amigos, e aí falam sobre hip hop, eu já tenho uma percepção diferente de cultura hip hop para hip hop dance, porque tudo isso foi tratado com a gente através de documentários, através de apostilas mesmo que o próprio Fernando indicava pra gente ao longo do curso. Entende? Você passa a ser não mais uma pessoa que só se movimenta, mas uma pessoa que entende e conhece o que você faz. Tanto que quando chegou um evento produzido pelo Artigo 5, que foi o Street Battle, que chegou a trazer profissionais de fora, foi muito gratificante para mim chegar numa conversa e ter o que conversar. Porque eu estava diante de pessoas que, na minha concepção, eram tão incríveis que eu não me imaginava tendo um diálogo com eles, muito menos dançar na frente deles. No Loki eu percebia muito a qualidade do meu movimento na limpeza. Era muito sujo. Eu não conseguia levar a minha trancada adiante e se conseguia, me cansava muito. No pop, quando chegava o estouro, que eu achava que o pop era só wave, que era o que eu via em filme. Chegava um wave, aí eu vou entender que dentro do wave tem as possibilidades de você fazer de diferentes formas. Eu já conseguia entender e dominar aquilo, tipo, não com uma execução, mas já com um preparo para receber aquilo no meu corpo. Chegava numa aula de house, eu já estava com o corpo mais preparado. Eu não ficava mais só no jack, no pas de bourrée, não, eu conseguia absorver a essência que outro professor passava para mim. Isso você vê que reverbera no seu corpo, na sua atitude como bailarino e, por consequência, na sua carreira profissional, para quem quer seguir. E eu só tenho mesmo a agradecer pela oportunidade de ter estado com eles ao longo desse processo, por ter me permitido receber tanto conhecimento, e eu espero ainda devolver da melhor forma possível tudo que eu recebi ainda, porque conhecimento é uma coisa muito valiosa e foi dada de graça para mim. Agora, trazendo os relatos da Rose e do Ramires, vamos para a nossa primeira parte, que é o que eles esperavam da aula, como seria o primeiro contato deles com o estilo Loki. A gente tenta pegar essa primeira impressão deles antes de receber toda a aula. Olá, eu me chamo Rose Rosa, sou formada em licenciatura em dança pela Universidade do Estado do Amazonas, tenho uma pós-graduação em docência do ensino superior, sou bailarina profissional desde os 16 anos, onde iniciei no Balé Folclórico do Amazonas e fiquei durante 12 anos. Atualmente eu sou bailarina do Corpo de Dança do Amazonas, onde atuo há 9 anos nessa companhia e também sou proprietária e professora do R2 Estúdio de Dança. Sou Ramires, tenho 27 anos, vim da vertente de música eletrônica. Basicamente os estilos de dança eletrônica que tem eu aprendi baseado na internet. Eu já vi muitas vezes apresentações, vídeos falando sobre locking, popping, mas eu nunca me interessei assim a ponto de procurar aprender. Estou bem ansioso para ver como é que vai ser o processo e tudo, e que eu acho que eu vou me divertir bastante, vai agregar muito com o conteúdo que eu já tenho. Estava ansiosa e também muito apreensiva. Eu não sabia se eu ia conseguir atingir
a técnica, entender também como é a técnica no meu corpo, até mesmo porque eu sempre dancei, fiz aulas técnicas de balé clássico e danço contemporâneo. Então, vir para um lock, para mim, estava muito longe da minha realidade. Nossa segunda parte seria já o contato deles ali com os fundamentos, né? Com toda a aula ali que eles receberam. Então, eles vão estar aí falando um pouco do que eles aprenderam e como eles receberam isso no corpo. Foi um pouco complicado porque, como eu não tinha, assim, nenhum estudo em relação às vertentes, foi um tanto assim, foi uma surpresa para mim, porque locking para mim era muito ponto, giro. Eu conseguia identificar, mas eu não sabia o que era, na verdade. Durante o processo, eu comecei a aprender alguns movimentos muito com os braços, então tinha uma correlação com o estilo que eu já vinha. Teve movimentos assim que eu me identifiquei bastante. Tuh foi um deles, pelo fato do giro de pulso. Ponte eu também gostei bastante. As aulas para mim foram bem planejadas porque houve uma divisão de cada movimento, né? Então a gente teve até que um tempo para a gente entender como é o movimento, como é a passagem dele, porque eu consegui entender, consegui aplicar também no meu corpo com a minha identidade, né? Assim, o que ficou muito esclarecido dentro das aulas foi que eu não precisava imitar. Eu precisava entender o movimento, entender a sua base para me poder explorar ele dentro do meu corpo. Dentro do lock a gente tem um movimento pace, né? Que ele é que dá o ritmo ali para a gente seguir. Então, ficar trabalhando várias músicas trouxe um outro tipo de sentir a sonoridade, que às vezes a gente, em outros estilos, a gente deixa até passar despercebido. Então, assim, para mim, a questão das aulas, a questão de entender significado, questão de entender a base de cada movimentozinho, só veio mesmo assim acrescentar. Agora a gente vai para nossa terceira parte, que foi algumas coisas que a gente assistiu juntos, que a gente conversou e debatemos, né? Um deles foi um filme documentário, que é o Obsessive Funk, que ele acaba trazendo pioneiros, né, da dança locking. E também a cultura hip hop, uma palestra que a gente assistiu sobre a cultura hip hop. E um pouquinho também sobre as street dance, né? A diferença de street dance para danças urbanas. E o que mais me chamou a atenção dentro desse documentário foi justamente ver grandes nomes do lock e ver como é que ele tem o estilo do lock como um estilo de vida mesmo, né? O que eu observei muito nesse documentário foi a maneira como eles se vestem, o cuidado que eles têm, desde a sua vestimenta, além também de ver o quanto eles têm um poder, um conhecimento do seu corpo, ver o quanto eles dominam e o quanto eles brincam muito com a movimentação base do lock. Então, assim, o que também vai me chamando a atenção é a criatividade, né? A imaginação, como vai muito além. E perceber que não existe certo ou errado. Existe a sua identidade, a sua essência e principalmente o aqui e agora. Vivenciar aquilo mesmo, o seu tempo, a sua mente e respeitar como tá até o seu sentimento também. Então foi bem importante ver esses grandes nomes nesse documentário. Cara, é um filme assim pra quem tá começando, é um filme sensacional, sem palavras, porque tem os principais nomes que fizeram, marcaram o lock de alguma forma, os movimentos como eram antes, as roupas como eram antes, o respeito que elas tinham pela dança e tudo mais, então era algo assim que te deixava vidrado. Foi muito interessante de assistir e teve muito conteúdo. No filme, assim, a gente vê que a pessoa ficou muito obcecada com lock e tudo, e eu, de certa forma, fiquei assim, porque tudo que eu via eu tentava ligar de alguma forma. Eu cheguei a ver vídeos do Jackson 5, antigos, e eles tinham coreografia de lock. Eu pegava e ficava, tem lock aí no meio. Via vídeos do Usher, via vídeo de artistas que eu gosto, te deixava vidrado assim. Cara, eu nem imaginava que isso era lock. Pra mim, a cultura hip hop, ela primeiro começa com luta, segundo, ela vem com a resistência. Acredito que até hoje a gente está resistindo, não só a cultura hip hop, mas todos os artistas. Mas eu acredito que essa palavra ela é tão forte e ela é tão presente, não só na arte, mas também dentro dessa cultura. Então eu trago essa palavra também, resistência, e trago a terceira palavra para mim, que é a união. Depois de guerras, de conflitos, de muitas coisas dentro, as pessoas começaram a entender que se unir
a gente consegue alcançar muito mais voos. Resumo, para mim, eu, Rose, a cultura hip hop nessas 3 palavras: luta, resistência e união. O bairro do Bronx, como iniciou e tudo. A prefeitura em si criou uma forma de ligar 2 bairros. Tecnicamente era um bairro pobre, por assim dizer, tinha pessoas negras e tudo. De certa forma, eles começaram a se sentir menosprezados, deixou o bairro do Bronx assim meio que vazio. Então, nesse período, começou a surgir as gangues, eram divididas por ruas, até que parece que deu aquele estalo na cabeça e eles começaram a ver que o inimigo que eles tinham em comum não eram entre eles, assim. Então eles começam a se juntar, começam a se unir. Tinha uma gangue lá que era a maior de todas, que dominava grande parte do Bronx. Eles decidem fazer uma retaliação às outras gangues pelo fato do rapaz que tinha ido, de certa forma, unir todos eles morrer. Eles chegam aí na casa dele e tudo e perguntam da mãe dele em relação se ela quer ter essa vingança. E ela responde que o filho dela lutava pela paz entre eles. Aquela porrada na cabeça que, tipo, eles precisavam para se unir e deixar de lutar entre si. O que também me fez deixar mais claro para mim é que a dança urbana não é uma coisa só. Então, para mim, ficou muito mais claro, eu consegui entender o diferencial desses estilos, consegui entender principalmente a particularidade da música deles também, como é importante, até mesmo durante as batalhas, ter a música certa para cada estilo, né? Então, assim, para mim ficou mais claro, porque na minha cabeça eu achava que tudo era uma coisa só. Então, dentro dessas nossas 8 aulas, eu acredito que o Fernando conseguiu, assim, esclarecer muita coisa. E entender, assim, o street dance em si me deu uma outra visão ter um entendimento maior que não é só aquilo, não é só a dança, tem um conteúdo todo por trás. A gente começa a ver a dança com outros olhos. A quarta parte é sobre o processo criativo, né? É de tudo que eles aprenderam, né, dentro de aulas, que isso contribuiu para eles conseguirem criar a coreografia, né? Que isso auxiliou, como é que a aula conseguiu dar esse suporte. Foi onde a gente viu a importância de ter aprendido a teoria para conseguir aplicar na prática. Foi um suporte maior, porque a gente teria muita dificuldade só de montar uma coreografia assim do nada, sem ter esse conteúdo teórico. E a gente só teve que trabalhar mais a nossa criatividade para conseguir juntar tudo e fazer uma apresentação bacana. Para mim, foi tirar um pouco do meu bloqueio, né? Acredito que o Fernando conseguiu tirar esses bloqueios que eu tinha. Eu vou falar de improvisação, né? Que é um termo que a gente usa dentro da dança contemporânea. Então, quando eu ia improvisar, eu sempre me bloqueava, eu sempre achava que eu não era capaz. Então, quando ele me chamou para fazer parte desse processo, eu fiquei um pouco receosa, como eu falei lá na frente, por conta disso. Que eu falei, meu Deus, eu não vou ser capaz de chegar, só ouvir a música e dançar. Até mesmo porque a minha carreira foi um pouco construída nesse sistema, né? De ter o coreógrafo, fala e a gente vai lá e faz, que não é errado. Segundo, consegui entender mesmo o que era cada movimento dentro do lock para mim poder inserir ele dentro das habilidades que eu tenho do meu corpo, né? E eu acredito também que a fala do Fernando, assim, ele não era muito, acho que incisivo com a gente. Ele foi respeitoso, né? Tanto comigo quanto com o Ramires, que também participou do processo. Ele sempre falava assim, não esquece a essência, né? Assim, por exemplo, se eu fosse pro chão, que é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar no chão, ele falava, mas cadê o lock? Cadê? Então, assim, mas não foi de uma forma agressiva, foi de uma forma que me fez refletir muito para trazer isso dentro da criatividade mesmo, né? E eu acredito que as aulas foram trabalhando muito isso na gente, né? Essa parte criativa para chegar no produto final, que foi na apresentação que a gente teve. Eu acredito que ainda está aberto. Não só para mim, mas quanto para o Fernando também. Eu acredito que ainda está em processo, né? Porque é algo que eu dei uma pausa, mas que eu pretendo continuar pesquisando dentro desse estilo. Eu pretendo continuar a entender mais ele e ser um estilo de vida também para mim. E também algo bem interessante que aconteceu, até mesmo nas aulas, o Fernando ele trouxe para a gente elementos. Ele trouxe pezinhos para deixar os nossos movimentos mais rápidos, mais trancados, né? Que a essência do lock é pá, trancar.
quando ele trouxe o chapéu pra gente. Então, eu lembro muito da sensação que eu tive. Eu lembro que eu tava assim, indo, mas quando ele falou assim, quando eu cheguei um dia que ele falou, ó, hoje vocês vão se vestir no estilo mesmo do Loki. Então, quando eu coloquei o chapéu, nossa, eu lembro plenamente de como foi livre, de como foi muito solto esse nosso experimentos, porque foi isso que a gente fez, a gente experimentou muito. Quando eu coloquei o chapéu, eu falei, caraca, eu tô carregando aqui uma história, né? Então, assim, acima de tudo também, eu tinha muito receio que eu não queria desrespeitar esse estilo. Então, quando eu coloquei o chapéu, quando eu coloquei a roupa, quando eu coloquei tudo, eu falei, cara, eu tenho que respeitar muito o estilo, respeitar todas as pessoas que passaram por ele e fazer o melhor, né? Então, assim, as aulas foram fundamentais. A nossa quinta parte, aqui no dia 30 de janeiro, a gente fez um evento chamado Street Battle, na qual veio duas pessoas de outro estado. Uma foi do Rio de Janeiro, que é o JP, que ele veio para ser jurado, e o outro foi o Vitor Locke, de São Paulo, que veio para competir. Aproveitando esse momento, eu propus os dois de a gente fazer uma palestra, né? Uma palestra não, um bate-papo aqui dentro da sala do artigo 5. E essa é a impressão que eu tentei trazer deles, como é que eles se encontraram, se estavam por dentro ou fora do assunto. Essa parte do bate-papo, de ouvir, né, como é que eles também progrediram dentro do estilo, que foi como? Estudando, foi experimentando no seu corpo, né? E uma das coisas que ficou bem gravadas assim na minha cabeça, que foi uma fala do Vitor Locke, que ele disse assim, que a gente tem que estar ali no equilíbrio, prática e estudo. Não dá para um estar mais e o outro estar menos, então a gente tem que estar sempre ali juntos, né? Então eu percebi o quanto foi importante pra gente as nossas aulas, tanto a prática quanto a teoria. Então, os dois têm que caminhar juntos, porque assim a gente consegue evoluir. Todos os nomes que eles falavam na hora, a gente não conseguia se sentir perdido. Pelo contrário, eu consegui me sentir centralizada, me sentir no meio deles. Então, assim, só veio mesmo para acrescentar. Eu acredito que foi fundamental também ter tido essa convivência, que foi um sábado inteiro convivendo com eles, vendo eles dançar também, vendo o modo como a dança para eles também é uma profissão, mas também é uma diversão. Então ficou também na minha cabeça isso, eu digo, poxa, eu vou me apresentar, mas também eu tenho que me divertir naquele momento, porque as pessoas dentro, elas abraçaram a gente. Cara, se a gente não tivesse tido esse conteúdo, não tivesse tido esse conhecimento antes dessa roda de conversa, a gente ia ficar tudo perdido, porque os termos que eles falavam, Game 5, por exemplo, Game 5 pra mim, eu não, antes do conteúdo, de ter passado pelo processo de conteúdo teórico, eu não ia saber. Clap, point, essas coisas dá pra gente ter assim um significado. Agora tem coisas ali que a gente precisou, que a gente só se encontrou porque a gente estudou. Então foi, digamos que assim, a gente conseguiu entrar ali naquele meio pelo fato do conteúdo que a gente tinha aprendido. A sexta parte seria o olhar deles, o que eles conseguiram enxergar no evento Street Battle. A gente fez um evento baseado em toda a nossa pesquisa sobre teoria e prática, né? Falando dos 5 estilos. Se o olhar deles mudou relacionado a isso, que eles conseguiram captar tanto ao evento como estrutura e as batalhas também que eles assistiram. Cara, o dia do evento foi algo surreal, assim, ter tido um evento assim, da proporção que foi, que a gente conseguia ver cada coisinha, cada detalhe. Tinha uma estrutura lá contando toda a história, ó, esse daqui é locking, esse daqui é a história, a vertente, de onde veio, de onde começou, esse daqui é o hip hop, esse daqui... As batalhas de Loki foram surreais, cara, o Vitor dançando incrível, a Gabi, meu Deus, foi uma energia muito grande que eu senti ali na apresentação, nas batalhas, entender o significado de toda aquela estrutura, o porquê do evento estava acontecendo, porque de tudo ali, não era só eu tô lá somente para assistir. Não, eu tava lá e eu consegui entender tudo o que estava acontecendo. Eu acredito que o evento veio assim fechar com chave de ouro tudo que a gente já veio estudando, tudo que a gente já veio vivenciando. Os estilos,
consegui diferenciar muito bem eles, porque foi um evento que trouxe os 5 estilos. Quando eu estava assistindo a batalha, principalmente as batalhas de Loki, eu conseguia perceber aonde estava, entre aspas, uma falha técnica, conseguia perceber quando a pessoa tinha mesmo aquele domínio do movimento, né? E quando a pessoa estava ali, ó, só tirando onda na base do movimento, mas que ficava assim de uma forma muito grandiosa, né? E o que eu pude também perceber dentro da batalha é que você não precisa ir muito longe. Se você brincar só com a base, só com o que tu já tem, você consegue ser muito grande. O evento foi assim, como eu falei, ele fechou um ciclo, mas ele também abriu um outro ciclo, né? Eu acredito que ele deu uma visão para as pessoas que estavam ali. É um evento que foi bem organizado, que foi bem planejado e foi um evento que conseguiu abraçar, né? Abraçar todos os estilos que a gente já tinha falado ali do street dance. Sétima e a última parte é a execução de tudo que eles fizeram, né? De tudo que eles passaram, o laboratório, que eles assistiram. Então, eles vão trazer o relato deles da apresentação que eles fizeram no dia do evento, do dia 30. Eu tava com um pouco de receio de como a galera iria me receber, né? Tipo assim, meu Deus, ela vem de um estilo e agora ela tá dançando outro, né? Mas eu acredito que quando eu pisei ali e já senti toda uma energia boa, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça eu já tinha vivência, eu estava estudando para aquilo, eu estava com memórias corporais, né, aqui no meu corpo, de tudo que eu já tinha feito, de todos os fundamentos. O meu subconsciente já sabia muita coisa, então não tinha por que dar errado, vamos dizer assim, né? O que eu tinha que fazer acontecer era ser verdadeira com aquilo que eu tinha aprendido, ser verdadeira com a essência do Loki, ser verdadeira com os fundamentos que eu tinha aprendido e só colocar em prática também as minhas habilidades e fazer essa fusão. Então, para mim, a apresentação foi isso, assim, foi uma questão de superação, foi também de liberdade, foi de sentir ali as pessoas, porque eu acredito que eu nunca tinha feito uma apresentação assim dentro de um evento da dança urbana, então o público era diferente do público que eu estou acostumada também a dançar. Então tudo veio só para contribuir. Eu particularmente amei a apresentação, eu particularmente amei o resultado. É claro que quando eu olho hoje a apresentação, eu vejo, poxa, a gente pode melhorar aqui, pode melhorar ali, mas o que é bom é que ficou registrado e no decorrer do tempo eu só vou vendo a evolução que eu vou ter dentro do estilo. A apresentação assim no evento foi algo que marcou bastante porque a escolha do figurino, a gente escolheu as listras que são bastante marcantes no locking, a escolha da música, o nervosismo na hora, principalmente porque já fazia um tempo que eu tava sem dançar e a minha parceira de dança tem um renome, então eu me sentia muito pressionado ali, muito pressionado, mas o fato de eu ter tido esse conhecimento durante o processo, conhecimento teórico, conhecimento prático, me deu um suporte gigantesco ali. O Fernando deu bastante liberdade pra gente, já que a gente vinha de outros estilos de dança, então ele deixava a gente agregar isso com o lock sem perder a essência. Ramires, tu usa muito movimento com o braço, então esse é teu ponto forte, utiliza isso. Foi algo que me ajudou bastante, o conhecimento teórico, o conhecimento prático, então isso me deixou um pouco mais calmo para conseguir fazer ela. Eu só tenho a agradecer a confiança que o Fernando botou na gente, a ter chamado a gente, ao conteúdo que ele passou, porque é algo assim que eu vou levar pro resto da vida. Meio que virei amante assim do locking. Digamos que assim, eu tô naquela fase pós-conteúdo. Então eu ainda tô naquela sede, naquela fome de conteúdo. Só tenho a agradecer por ele ter acreditado na gente, ter depositado essa confiança e principalmente ter depositado esse conteúdo pra gente, algo que ninguém tinha feito antes. Quero agradecer imensamente pelo convite, pela confiança no meu trabalho. Fiquei muito feliz. Eu espero que essa pesquisa ela não pare por aqui. Eu espero que outras pessoas também se sintam assim, querendo pesquisar mais, querendo entender mais da cultura, querendo entender mais dos estilos, para que assim a gente possa fazer essas novas gerações, né? E agradeço imensamente mesmo, porque
Eu saí ganhando muito, eu saí aprendendo muito e eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de conversar, de dialogar e esse trabalho veio para isso, veio para somar na minha carreira artística. Então, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que contribuiu de alguma forma, que me inspirou de forma direta e indiretamente. Se eu cheguei aqui, não cheguei sozinho. Tudo que eu estou apresentando aqui foi graças à ajuda de muita gente, de várias formas, né? Então, só tenho a agradecer a todas as pessoas que estão ao meu lado, que sempre acompanharam minha história e acompanham até hoje. Agradeço a você que está assistindo, que consigo chegar aqui até o final desse documentário. Então, só agradecer mesmo. Obrigado. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see,